O nosso estudo de hoje é a lição 34 do livro Mãos Unidas, tem por título Vontade de Deus. Quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos-nos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege os destinos. E observando nossa condição de espíritos eternos, acalentados pelo infinito amor da criação, ser-nos-á sempre fácil reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho a nosso respeito, já que a providência divina preceitua para cada um de nós saúde, não doença, trabalho e não ócio, cultura e não ignorância, conciliação e não discórdia, paz e não desequilíbrio, tolerância e não intransigência, alegria e não tristeza, esperança e não desânimo, conformidade e não desespero, perdão e não ressentimento, êxito e não fracasso, prudência e não temeridade, coragem e não fraqueza, fé e não medo destrutivo, humildade e não subserviência, intercâmbio e não isolamento, disciplina e não desordem, progresso e não atraso, amor e não indiferença, vida e não morte. Se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem à estrada, são eles criações nossas, repercussões de nossos próprios atos de agora ou do passado que precisamos desfazer ou vencer, a fim de nos ajustarmos à vontade de Deus que nos deseja unicamente o bem, a felicidade e a elevação no melhor que sejamos capazes de receber dos patrimônios da vida, segundo as leis que asseguram a harmonia do universo. Eis porque Jesus, exaltando isso, ensinou-nos a reafirmar em oração: Pai nosso, que se faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. E é interessante, sim, a gente analisar a mensagem do Emmanuel de hoje, porque existem as várias formas de se procurar Deus, e a gente tem falado muito nisso, até com relação a Jesus mesmo, porque até hoje muitas pessoas procuram Jesus como se ele fosse apenas o curandeiro, naquele momento de dificuldade, mesmo, eu quero me curar da minha doença, eu quero que ele resolva os meus problemas, como diz lá no Evangelho, né? Tem um momento que ele fala: quem foi que me nomeou juiz para fazer a sua herança? Porque até para resolver herança estavam procurando Jesus. Quando Jesus, na verdade, ele falava: vem a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei, te mostrando que é o caminho, a verdade e a vida que você deve trilhar, não ele vai trilhar por você. Então ele fala assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, não, só aqueles que praticarem a minha lei. Então vai adiantar alguma coisa, eu estou o tempo todo chamando a Deus, chamando a Jesus e não praticando a lei? Então vamos pegar aqui, sai de Jesus agora, porque na verdade as pessoas confundem, né? Colocam tudo no mesmo pacote, né? Deus, Jesus. Aliás, existem muitos que são partidários da opinião de que a Trindade é uma só, né? São três pessoas três figuras distintas na mesma personalidade. Mas aqui, quando nos reportamos à vontade de Deus, referimos ao controle da sabedoria perfeita que nos rege o destino, e observando essa condição de espírito eterno, vamos reconhecer as determinações de Deus em todos os eventos do caminho. E quais são essas determinações? Aí no primeiro caso aqui, que ele começa falando de saúde e não doença. Tudo bem, a saúde, a gente vai entender que muitas das vezes a gente está trazendo doenças já que são provenientes da lei de causa e efeito, trazidos de comportamentos de outras encarnações, ou às vezes até mesmo educativo mesmo para a gente. Tudo bem. Mas a gente está com uma frase para poder entender isso aqui, só esse primeiro também, né? É uma frase de um espírito que coordena o nosso trabalho. Ele fala assim: é possível você ter uma doença e não ser doente. Você simplesmente aceitar a doença, estudar a doença, se adaptar às limitações que aquela doença está te impondo e continuar trabalhando naturalmente, normalmente, até porque a pessoa que já nasceu sem uma vista, né, ela não vai saber a falta que a vista faz, porque ela nunca teve duas vistas, ela teve uma só. Né? Ela fica imaginando: deve ser legal ter duas, mas ela já se adaptou a ter uma só desde o início. Então, se a gente conseguir fazer esse trabalho de adaptação, que até o próprio Chico Xavier é um exemplo espetacular disso, quando aparecia uma enfermidade, ele falou: Pai, me ajuda a continuar servindo, agora adaptado à minha nova realidade. Né? Mas
o que Deus está apontando para a gente é saúde, não é doença. E a doença, vamos lembrar, né? Vai, não peques mais para que nada de pior não te aconteça. A doença está, na grande maioria das vezes, ligada ao, entre aspas, pecado. Eu falo na grande maioria das vezes porque tem algumas que são, vamos dizer assim, coletivas, como foi a pandemia, por exemplo. Agora, todos os outros que vêm depois, Deus está recomendando trabalho, não ansiedade. Se você está procurando a ansiedade, você está contrário a Deus. Deus está recomendando cultura, não ignorância. Cultura, você vai estudar tudo o que você puder, né, dentro de um determinado assunto, dentro de uma determinada história daquele povo naquele momento, como ele se manifesta através da arte, enfim, da comunicação. Depois, conciliação, não discórdia. Em momento algum você vai encontrar nos evangelhos promover discórdia contra quem quer que seja. Eu estou falando nos evangelhos de Jesus, saindo de Jesus, em momento algum. Recomenda paz e não desequilíbrio. Vocês vão ver que se pegar essa página toda do início ao fim, a primeira palavra é sempre aquela que a gente vai encontrar como sendo aconselhada, incentivada por Deus e por seus representantes aqui na Terra. Então vai ver conciliação, paz, tolerância, alegria, esperança, conformidade, perdão, êxito, prudência. E a segunda palavra de cada frase aqui é justamente a humana, a que a gente ainda insiste em tomar, e quando a gente insiste em tomar é aquela que vai promovendo os momentos de infelicidade, os momentos de escândalos aqui na Terra. É necessário que haja escândalos, mas é daquele que provocarem o escândalo, porque ainda é parte da natureza humana eu não saber ainda respeitar os direitos dos outros, e quando desrespeitem os meus também, eu não saber defender da maneira correta. Eu quero fazer justiça com as próprias mãos, eu quero agredir, eu quero, enfim, e acaba fugindo do objetivo educativo. Então o Emmanuel vem terminar para a gente, olha, se dificuldades, sofrimentos, desacertos e atribulações nos agridem na estrada, são eles criações nossas. Fomos nós somos os responsáveis por isso. Ah, meu Deus, mas eu estava agora andando na estrada e do nada veio aquela pessoa e me provocou. Tá, ela está te convidando o quê? A você exercitar a sua tolerância, a sua calma, o seu autocontrole. Você perdeu. Ah, o problema não foi dele, o problema é seu. Ah, mas assim, não, mas são os testes mesmo. Vai ter um dia que alguém na estrada vai tentar tirar o meu equilíbrio, eu vou manter a calma e de repente vou até entender que aquela pessoa está passando por um problema e precisa até mais de ajuda, porque ela não está se dando conta de que quando ela faz isso, ela está atraindo para ela mesma, através da lei de causa e efeito, um monte de coisa que vai atrapalhar no meio do caminho. Mas a gente ainda vive aquela fase aqui na Terra em que o ego, o egoísmo, a vaidade e o orgulho ainda tem uma preponderância muito grande. Então, ó, não pisa no meu pé não, que você vai ver quem eu sou. E, na verdade, né, pisa no meu pé um dia que você vai ver que eu não sou isso que você está pensando, não. Você vai ver quem eu sou de verdade. Porque, mais uma vez, né, uma frase que é recente agora para mim, que veio por intuição em um dos estudos que eu estava fazendo. O Mahatma Gandhi, lá da Índia, você podia pisar no pé dele à vontade, que ele instintivamente ele tinha horror à violência. Ele preferia sofrer uma injustiça, mas estar com a consciência tranquila. Foi o que a gente abordou nas últimas lições. Então, quando a gente pega no Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O que é fazer a vontade do Pai? Vamos pegar cada primeira palavra aqui. Saúde, trabalho, cultura, conciliação, paz, tolerância, alegria, esperança. E o que é eu estar fazendo a minha vontade contrariando a vontade do Pai? É doença, ócio, ignorância, discórdia, desequilíbrio, intransigência, tristeza. Então, gente, a lição de hoje é para a gente meditar bastante mesmo, a gente olhar rapidamente e falar, peraí, onde eu estou falhando? Ah, eu estou falhando em um monte. Não, mas tá, não desanima. Qual é aquele que a gente pode começar a trabalhar a partir de agora? A gente pode começar a rever, a gente pode, ao invés de deixar apenas que os impulsos falem mais alto, eu posso começar a colocar a inteligência à frente e começar a me controlar.
Mãos à obra para todos nós, tá aí a lição do Emmanuel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.